está se cumprindo. Olá, amados irmãos, boa noite a todos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Bom, irmãos, vamos continuar esse segundo vídeo sobre essa raposa, esse falso profeta, ok? Porque a Bíblia chama de raposa, Deus ele chama os falsos profetas de raposa, né? Porque o que a raposa mais faz é querer roubar os pintinhos da mamãe, né? O que a raposa faz é querer roubar os pintinhos da mamãe. Gosta de roubar ovo, pintinho, ok? Então, exatamente, é que os falsos profetas gostam de raptar, roubar as ovelhas do Senhor, né? Porque nós estamos debaixo das asas de Deus. Então, as raposas, que são os falsos profetas, falsos pastores, que quer raptar as ovelhas do Senhor. Tirar do curral para outro curral, ok? Então vamos aqui, irmão, preste atenção nesse vídeo aqui, tá? A mesma profecia que ele faz para outras pessoas. O sonho, a visão que ele teve de mim, a mesma coisa ele faz com as outras pessoas. Você não pode repreender uma heresia. Você não pode discutir um assunto sobre aquela heresia, porque eles vão dizer que você está blasfemando contra o Espírito Santo. Misericórdia, né, irmão? Misericórdia. Então vamos lá, me acompanhe esse vídeo aí. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Bem-vindo ao meu canal, Jesus é o caminho. Mas antes de mais delongas, eu quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração, para a sua vida. Essa palavra a qual se encontra no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 3, a qual diz assim a poderosa palavra de Deus: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi a vossa alma e viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-lhe aos firmes benefícios de Deus. É com esta palavra que eu começo este vídeo aqui nesta manhã. Se você já é inscrito, deixa o like, e se você não é inscrito, se inscreva neste canal e venha para essa grande família aqui na plataforma do YouTube. Eu venho fazer esse vídeo, aleluia, para entregar uma forte profecia, uma forte visão para o Pedrosa do canal Apenas a Verdade. Eu sei que você vai assistir vídeo, mas eu vou entregar essa profecia da parte do Senhor, essa profecia forte, a qual Deus me deu essa visão. Pronto, irmãos, como você acabou de ver a partir de agora, sempre é assim, tá? Quando alguém repreende alguns da sã doutrina, aí essa raposa, esse falso profeta, eu tive uma visão, vou entregar uma visão da parte do Senhor. É assim que essas raposas, falsos profetas fazem, para amedrontar. Irmão, vamos acompanhar aqui, sabe? Me acompanhe, veja só, tá? Veja só. Se você for olhar meus vídeos, você vai ver que dificilmente eu posto um vídeo falando sobre visões, sobre revelações e sobre profecias do Espírito de Deus. Você vai ver mais vídeos refutando, mas dificilmente vídeos de profecia. Eu não deixaria de fazer esse vídeo, passar essa visão e esse recado de Deus para o Pedrosa do canal Apenas a Verdade. Ou recebendo ou deixando de receber, porque o profeta tem que falar aquilo que Deus manda. Porque quando João Batista foi até Herodes, João Batista não queria saber se Herodes era rei, se Herodes era poderoso, mas não, João Batista passou aquilo que Deus ordenou. Quando Natan foi até o profeta Davi, que acabou de cometer homicídio e adultério, Natan passou aquilo que Deus ordenou.
Profeta que é profeta não tem medo de passar o que Deus manda. E esse visão, esse recado da parte do Senhor é para você, presbítero Pedrosa, você que tem se levantado contra os ungidos, você que tem fazido vídeos blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que você pode blasfemar contra tudo, mas não contra o Espírito, porque não há perdão, ou seja, contra o Paracletos, o Espírito Santo de Deus. E este recado do Senhor é para você. Pronto, irmão, como você acabou de ver, como eu falei tudo, cuidado para não blasfemar contra o Espírito Santo. Aquele que blasfemar, veja, você não pode mais repreender uma heresia, discutir o assunto com alguns da sã doutrina. Está blasfemando contra o Espírito Santo. Irmão, é muita loucura desse falso profeta aqui. Ok? Então, como eu falei para os meus amados irmãos, existe a blasfêmia de palavras. Os fariseus, eles blasfemavam a Jesus, a palavra de Jesus. Então, existe a blasfêmia de palavras e a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é algo que você fala que é terrível contra o Espírito Santo. Mas quando nós discutimos, quando nós repreendemos a heresia desses da sã doutrina, nós estamos blasfemando as palavras deles, a heresia deles. Mas para esse falso profeta, é blasfemar contra o irmão, muita loucura. Me acompanhe, irmão, me acompanhe esse vídeo aqui, que você vai ver algo aqui. Olha só. Pedrosa, você que tem querido tocar nos ungidos, nos profetas, nos homens e nas mulheres de Deus, esse recado da parte do Senhor é para você, Pedrosa. Essa visão da parte do Senhor. Eu estava orando, irmãos, pelas madrugadas, orando. Tudo deles é essa visão da parte do Senhor, da parte do Senhor. O Senhor, sem o Senhor ter falado nada. Deus não tem falado nada com esta raposa. Deus não falou nada para esta raposa, porque é um tipo de um profeta, um falso profeta, que deseja o mal, só maldição. Nesse vídeo você vai ver. Me acompanhe esse vídeo. Ok, mano? Olha só. Essa visão da parte do Senhor. Eu estava orando, irmãos, pelas madrugadas, orando e buscando a presença do Senhor. E nas minhas muitas orações, o Senhor, Ele abre o leque das revelações, ou seja, Deus abre a minha visão espiritual. Porque sabemos, quando a gente busca Deus, Deus nos dá visões, Deus nos dá revelações do Espírito. E eu orando nas minhas muitas visões do Espírito, o Senhor me mostrava em visão uma árvore gigantesca, uma árvore que nascia num bosque, um bosque florado, um bosque gigantesco, um bosque imenso. E nascia-se esta árvore, uma árvore pequena, uma árvore bela. Mas de repente esta árvore nesse meio desse bosque crescia em estatura, crescia grandemente, e esta árvore virava uma árvore gigantesca, uma árvore grande, a Maia Sebe Kovaraba Sebe Kalamanaia, e virava uma árvore gigantesca, ao ponto de ficar a maior árvore, ao ponto de virar a árvore mais gigantesca naquele bosque. E eu via que esta árvore ficava a árvore mais maior, mais enorme daquele bosque, a qual os passarinhos vinham aninhar-se na sua sombra, a qual aquela árvore ficava gigantesca, a qual os animais ficavam debaixo, a qual dava muitos frutos, e a beleza daquela árvore invejava a todos. Mas eu via que dentro daquela árvore existia uma soberba, existia uma engrandecência, assim como Lúcifer. Lúcifer era o anjo chamado Lúcifer,
que hoje ele é conhecido mais como Satanás. Mas Satanás, para quem não sabe, era um anjo de luz chamado Lúcifer. Lúcifer significa aquele que leva a luz. E Lúcifer era um guardião, um anjo querubim do céu, a qual adorava a Deus e tinha dons espirituais, o dom do louvor, o dom da beleza e o dom de louvar e engrandecer o nome do Senhor. Mas eu via que aquela árvore, ela subpunhava-se em soberba e contemplava nas visões que o anjo descia com machado na mão, e aquele anjo cortava aquela árvore. Ai de Kovalabashébia, ele cortava o tronco daquela árvore, tirava as raízes e cortava a árvore, e aquela árvore. Entendeu, amados irmãos? O que ele está contando aí, Deus não revelou nada para ele. Deus não deu visão nenhuma para ele. O que é que ele está fazendo aí? Irmão, ele está falando de um texto bíblico. Ele está falando de um texto bíblico sobre Nabucodonosor. Do sonho de Nabucodonosor, que ele viu uma árvore. Debaixo das árvores, os animais, debaixo das árvores, os passarinhos pousavam nas árvores. Essa árvore crescia até chegar a um ponto que essa árvore foi cortada. Então, essa raposa aqui, do Lecan da Shabachaia, né? Então, amados irmãos, como eu falei, né, repito para vocês, ele teve uma visão falsa, que ele não viu nada, ok? Ele não viu nada. É como diz aqui em Ezequiel. Aqui em Ezequiel, que eu vou trazer para vocês, ok? Assim diz o Senhor Deus, ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito, sem nada ter visto, ok? Então, o que esse falso profeta missionário está falando aí, ele não viu nada. Ele está apenas contando uma coisa que ele já viu na Bíblia, ok? Então vamos acompanhar, irmão, o restinho, para vocês acompanharem aí. Vamos lá. Show. Para vocês me acompanharem, ok? Era derrubada, a sua soberba era derrubada. E nas muitas visões eu me questionava por que Deus. E Deus dizia, aleluia, que esta árvore simbolizava você, Pedrosa. Você cresceu o seu canal do YouTube, mas a soberba entrou no seu coração, a soberba entrou na sua vida, e você começou a fazer vídeos, começou a questionar, começou a blasfemar contra o Espírito Santo, e assim como aquela árvore foi cortada e derrubada, assim Deus vai fazer na tua vida. Se tu não se arrepender, Deus vai tirar o teu fôlego de vida, e Deus vai te derrubar dessa tua soberba. A Bíblia diz que Saulo perseguiu os cristãos, tinha ódio, tinha inveja. Vocês acabaram de ver aí, amados irmãos, profetas da morte, que deseja que Deus derrube, que Deus elimine. Está aqui uma raposa, um falso profeta. Ok? Irmãos, ninguém pode mais repreender eles. Quer dizer que é blasfemar contra o Espírito Santo? Ah, Deus vai pesar, Deus vai... É brincadeira, amados irmãos. Muito triste isso aí. Então já estou declarando para vocês um falso profeta. Deus não está com esse falso profeta mentiroso. Mentiroso. Que Deus, irmãos, tenha misericórdia, né, dessas pessoas. Enquanto nós desejamos a misericórdia, a piedade, a compaixão, eles desejam que Deus elimine, como você está vendo a partir desse vídeo aqui. Ok? Vamos acompanhar.
dos cristãos de Saulo queria a morte, e quando Saulo entrou em Damasco, a Bíblia diz que Deus lançou um raio de luz nos olhos de Saulo, que ele caiu por terra do cavalo. Assim vai ser contigo, Pedrosa. Se arrependa, te converta, porque assim como aquela árvore caiu, assim como Saulo caiu do cavalo, você vai cair do cavalo. Se arrependa do seu pecado e pare de blasfemar e de curva lá manarabacébia contra o Espírito Santo. Para de blasfemar contra os ungidos, contra os profetas do Senhor. Remaia te calabaçai de curva lá manaia, porque tu tem blasfemado, tu tem ali blasfemado contra o Espírito, contra os... Como vocês estão vendo aí, né, mano? Esse Ledekova Labacaia, né, Ledekova, desejando o mal para o canal do Peidosa, que eu não sei nem quem é esse Peidosa ainda, que eu vou saber quem é esse Peidosa, o canal. Irmão, muito triste isso aí. Que a Bíblia nos ensina a nós ganhar o inimigo com o bem, ganhar os inimigos com o bem, não tendo visão que Deus vai pesar, Deus vai eliminar. Irmão, muito triste isso aí, ok? Nós devemos ganhar os inimigos com o bem, repreendendo e ensinando a verdade para os inimigos, para aqueles que pervertem o Evangelho. Não desejar como esse irmão. A gente fica indignado de ver tantos falsos profetas na plataforma, tendo visão, sonham à torta e à direita. Vou deixar para explicar esse texto de Ezequiel depois, que nós vamos entrar em muitos assuntos muito importantes do que está acontecendo na plataforma. Uma coisa que eu quero dizer para os da sã doutrina do jugo, ok? Porque eu sou da sã doutrina, que vem da Bíblia. Eu só falo segundo as Escrituras, não segundo os homens, não segundo Davi Miranda, das igrejas Deus é Amor. Não, a minha doutrina é segundo as Escrituras, ok? Então eu quero dizer para vocês da sã doutrina, Mauro Corpo e Souza, para você, Mauro Corpo e Souza, que eu acredito de todo o meu coração, toda a minha alma, eu acredito em visão, em sonho, ok? Eu tenho uma irmã minha, né, de sangue e em Cristo Jesus. Ela tem um dom de sonhar, e acontece o que ela fala. Deus alerta ela em sonho, a minha irmã. E eu confirmei para ela, eu disse à minha irmã que ela tem um dom de sonho, porque o que ela sonha realmente se cumpre e realmente Deus avisa ela em sonho, ok? Muito diferente desses da sã doutrina, falsos profetas da morte, que lança maldição, né? Maldição é você desejar que a pessoa, coisa ruim para a pessoa, tá? Maldição é você desejar coisa ruim para a pessoa, que ela morra, que ela adoeça, que ela, sabe? E outra coisa que eu quero dizer para os meus amados irmãos, para vocês compreenderem, quando eu falo uma profecia para alguém, é porque eu estou falando direto da Bíblia, o que Deus falou. O que Deus falou sobre aqueles que pervertem o Evangelho, aqueles que acrescentam na Bíblia, aqueles que tiram. Deus irá pesar a alma. Eles terão espíritos de loucura, terão perturbações de espírito. Isso eu já falei para vocês e vou trazer para vocês. Então, quando eu falei essa profecia para o pastor Otton e se cumpriu, né? Eu falei o que vem da Bíblia. Eu não cheguei aqui e disse, eu tive uma visão. Não. Eu falo o que Deus falou, porque tem que se cumprir o que Deus falou naqueles que vai além da doutrina do Senhor. Então, eles terão espírito de perturbação, de loucura, assim como o pastor Otton teve a loucura, o espírito de síndrome do pânico, né, que chamam, mas é espírito de loucura. E a doença dele se multiplicou, tá? A doença do pastor Otton se multiplicou a ponto de pedir ajuda para fazer exame, essas coisas, tá?
nós não ficamos felizes com isso, não. Nós não ficamos felizes. Mas nós temos que dizer as profecias do Senhor sobre aqueles que vão além da doutrina, né? Dizer que inferno não existe é uma pior loucura que existe na face da terra. Por isso que Deus pesou a mão no pastor Otto, né? E quando eu vi o vídeo dele, né, eu tive piedade e compaixão para que as pessoas também ajudem o pastor Otto. É assim que um verdadeiro cristão faz, né? De ajudar, a ter misericórdia. Enquanto os da sã doutrina só desejam coisa ruim, né? Falou mal do pastor Otto, a Fernanda, o Moisés do Ceará, desejando, é triste isso aí, muito triste isso aí, ok? Então, existem doenças normais, e existe a doença chamada doença maligna, que é uma praga. E as doenças, elas se multiplicam. Deus, ele bota em dobro para uma pessoa que perverte o evangelho de um modo que chega até o céu, tá bom? Então, esses canais aí do fariseu, qualquer um pega doença, qualquer um tá a ponto de pegar doença, que não sei o que, né? Assim como o Eric Ribeiro, sei o que, qualquer um pega a doença tá aí, que não sei o que, é apenas um insensato que não crê mais na Bíblia, não crê na Bíblia, não sabe nada da Bíblia, porque vive de informação de internet, aprendendo com os próprios lobos, os intérpretes da lei, tá? Então ele não sabe nada sobre questão da praga do Senhor, das doenças que o Senhor deixou aí no mundo para aqueles que são rebeldes, ok? Então o que eu quero dizer para os irmãos é que, claro, que um profeta do Senhor pode adoecer, qualquer cristão pode adoecer para Deus provar a doença, sim. Mas existe a doença maligna, a praga é só para os rebeldes, coronavírus é só para os rebeldes que estão se afastando da Bíblia para acreditar na ciência, não sei o que e não sei o que, ok? Então, quando um sábio do Senhor, ele fala a profecia, Deus, ele bate o martelo. Os sábios do Senhor, cristão, verdadeiro, quando ele diz uma palavra, ela se cumpre, ela não falha, tá? E graças a Deus, as minhas profecias que eu falo da Bíblia, né? Não é profecia minha não, é que vem da Bíblia, que sai da minha boca, ela nunca falhou, ok? A respeito dos falsos profetas, a respeito de falsos irmãos, nunca falhou, tá? Bom, irmão, vamos acompanhar o restinho, me acompanha aí. Profetas, e a mão do Senhor vai ser sobre a tua saúde, assim como Deus permitiu. Assim como Deus permitiu Ezequias para o leito, Deus vai permitir você para o leito. Te converta, rapaz. Para de se levantar contra os profetas, na Bashai Kalamanaia. Para de se levantar contra os ungidos, porque Deus vai descer a mão sobre a tua vida. Assim como aquela árvore caiu por terra, você vai cair por terra se você não se arrepender. De Kalamanaia, Bashai de Kalamassai. Para de se levantar contra os profetas do Senhor. Para de se levantar contra os ungidos, porque a mão do Senhor vai descer sobre a tua vida. Receba esta profecia. Ou você receba, deixar de receber. Você acabou de ver aí, meu irmão, né? Assim você vai descer o leito, você vai descer a sepultura. Esse falso profeta aqui. É desse jeito que ganha os inimigos? É desse jeito que ganha a Gwen? Lançando morte? Muito triste. As pessoas não imitam mais. As pessoas não estão imitando mais os discípulos, os apóstolos, Jesus. Não estão imitando mais Jesus. Então está aqui, os profetas que lançam a maldição, os profetas da morte. Que, meu irmão? É pura enganação, pura loucura desses falsos profetas aqui. Desta raposa aqui, Ludecurva. Vamos acompanhar o resto. Vai descer sobre a tua vida. Receba esta profecia, ou você receba, deixar de receber. Eu estou aqui para passar o que Deus me ordena, para passar as visões e as revelações. O apóstolo Paulo que diz: passarei as visões e as revelações do Senhor, porque aquilo que Deus mandar nós temos que passar.
Paulo não se engrandecia nas visões, nas revelações. Certa carta de Paulo ele disse: eu conheço o homem que foi arrebatado fora do corpo, eu não sei do corpo, mas foi arrebatado. Ou seja, Paulo não se engrandecia. Temos que passar as visões e as revelações da parte do Senhor. Se arrependa, porque Deus é fogo consumidor. Que Deus abençoe a sua vida, irmãos. Se inscreva nesse canal, abençoe poderosamente este canal. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Pronto, né? Acabou aqui o vídeo. Então você tá vendo aí, né? Esse Lodekova Kalabaia. Né? São as línguas que alguns inventam e que eles repetem e aprendem de outros, né? Eu tô vendo muitas línguas repetidas, né? Lodekova Kalabaia, não sei o que, tá? Então estou falando aqui. Então não estou direcionando o nome do Espírito Santo de maneira nenhuma. Mas esse povo aí, irmão, você não pode repreender que está blasfemando contra o Espírito Santo, né? Daí eles têm que falar em língua, né? Lodekova, Kalabaia, e não sei o que, outro é Labacheia, e outro... Por quê? É porque está demais um monte de línguas. Irmãos, eu quero falar para vocês, tá? Preste atenção. Quero falar para vocês. Quando eu me converti a primeira vez, em 1995, eu via as línguas das pessoas, dos meus irmãos. As línguas ali, do começo eu ficava estranhando, mas tranquilo. Começava a adorar a Deus, tranquilo. E eu via as línguas, realmente as línguas do Espírito Santo, as línguas chamadas língua dos anjos. Que isso aí nós vamos entrar em assunto depois, sobre questão de língua dos anjos. Como assim língua dos anjos? Vou explicar para vocês de forma clara, ok? Como eu já falei para vocês, como Francisco Evangelista, se você não falar em língua, você não é de Deus. Você é... Irmão, é muita loucura dessas igrejas batistas. As igrejas batistas do Francisco Evangelista, que ele é batista, estão inventando coisas, estão inventando doutrina terrivelmente, que está espantando vidas, ok? Então, o meu destino, como eu repito e falo, é repreender e ensinar o certo, porque nós somos verdadeiros cristãos que falamos que vem da Bíblia, somente o que está escrito, do jeito que está escrito aqui, para ensinar ao nosso povo que teme a Deus, somente os que temem a Deus. Okay? Então, irmão, todas as vezes que eu repreendo um canal, eu sempre repreendo e sempre tenho misericórdia, né? Que Deus tenha misericórdia desse canal, dessa pessoa, mas os da sã doutrina é sempre o mal. Eu tive uma visão de morte. Então eu vou parar por aqui, irmão, que é triste, né? Muito triste, isso aí. Os profetas da morte, Moisés do Ceará, esta raposa aqui, né? Está cheio de raposa na plataforma, ok? Que Deus tenha misericórdia, liberte esses espíritos de loucura que estão nesses falsos profetas, como está aqui em Ezequiel, ok? Peço aos irmãos que me acompanhem o terceiro vídeo dessa raposa que você está vendo aí na tela. O vídeo final que você vai ver, como essa pessoa age para com a outra pessoa, tá bom? Que Deus, irmão, abençoe a todos. E eu quero dizer para alguns eu vou deixar para falar no próximo vídeo, ok? Sobre o que eu vou falar aqui. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Está se cumprindo o que Jesus disse. Rumores de guerras e a paz não existe. O amor
já se foi pelo espaço infinito.